Dreamcast e hoje a nossa convidada especial é a Ana Nóbrega. Sou eu. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, disponibilizado o seu tempo e a gente quer saber muito da sua história porque pelo menos eu fui muito impactada na minha conversão com a música Porque Estás Comigo. Nossa, fez parte da minha conversão essa música, eu ouvia demais. Eu acredito que as histórias das pessoas, elas podem trazer vida, a gente pode aprender muito com o que as pessoas fizeram certo e errado. Muito obrigada por ter aceitado. Com certeza, eu agradeço ao interesse de vocês por mim, né? E o quanto vocês batalharam por esse momento, insistindo por esse momento. É isso aí, vocês estão certíssimos. E eu que fico feliz de compartilhar, né, com a audiência de vocês um pouco da minha história. E gostei dessa coisa dos erros e acertos, né? Porque na entrevista a gente só fala coisa boa. Então hoje eu vou falar umas coisinhas não são tão boas. Ai, glória a Deus, esse negócio de abrir o coração, o que Deus fez com muitas pessoas na Bíblia, né? Com Davi, por exemplo, você estava até falando sobre isso, que ele não traz só os acertos, né? Ele traz os erros também pra gente poder ver que todo mundo é falha e exatamente, a gente tem, por exemplo, quando a gente olha para a vida de Simão, né, de Pedro, vamos falar o produto final, vamos colocar assim, Pedro, o grande apóstolo, né? A gente é tendencioso demais para desconsiderar o processo pelo qual ele passou. Né? A gente esquece de que ele foi repreendido por Cristo, que emprestou a boca para Satanás, que era aquele Simão, aquele homem frouxo, né? Como o próprio nome traz o significado, até se tornar aquele grande apóstolo Pedro, uma bênção para uma multidão de pessoas, curar e ser tremendamente usado por Deus. É um processo, gente. Então, tá todo mundo no processo. Você tá no processo. Então, tenha paciência consigo, porque tá todo mundo no processo e tá tudo bem. Até Jesus voltar, tá todo mundo no processo, né? É, exatamente. Agora, não pode você ficar... Porque o processo, ele é macro, né? Então, dentro do processo, tem fases. E aí, tem gente que fica sempre na mesma fase, no mesmo ciclo. Sei nem porque que a gente já entrou nesse assunto, mas já vamos entrar. Já começa assim com a chibatada, né? A chinelada, aquela exortação, né? Então, dentro do processo, o que não vale é você ficar repetindo ciclos, né? Importante é que você identifique isso, que você precisa vencer e já passar para outro nível, né? Até que o processo se conclua com o fim, que é a segunda vinda de Jesus. E até lá, a gente vai caminhando, mas vai de glória em glória, né? De derrota em derrota, não. E falando em processos, como é que foi a sua conversão? Como é que você conheceu Jesus? Eu conheci Jesus aos 12 anos de idade, a despeito de já vir de uma família de tradição católica, né? Uhum. E era uma família realmente muito católica. A gente fazia o catecismo, eu fiz crisma, cheguei a fazer, né, as primeiras turmas de crisma, que é bem da didática da Igreja Católica, né, do catolicismo. E então, assim, eu já tinha tido algumas experiências com Jesus mesmo dentro da Igreja Católica, mas aquela de conversão mesmo, que a gente identifica que é um tempo novo na nossa vida, foi aos 12 anos de idade. E foi muito interessante porque perto da minha casa, um local que era um bar, ele servia de bar para a comunidade, era um lugar terrível, onde pais de família se perdiam, tinha muita briga, tinha gente que morria no local, era bem na diagonal da minha casa de esquina, uhum, e esse bar bem na diagonal. Isso era em que cidade? Eu sou natural de Fortaleza, Ceará. Né? E eu tô falando do Conjunto Esperança, que foi o bairro onde eu nasci e me criei. Uhum. Só saí de lá para casar, né? Assim, 21 anos depois. Glória a Deus, hein? Então, nessa diagonal tinha esse bar. E aí, missionários do Texas, né? A Missão Batista brasileira, comprou essa casa. E ali derrubou aquele bar e levantou uma igreja, que é a Igreja Batista Esperança, né? Conjunto Esperança, Igreja Batista Esperança. Eu vim me tocar um tempo desse que Esperança é um nome que está na minha vida desde sempre, né? E hoje é uma bandeira que eu carrego muito, depois eu falo por quê. Então, aquela igreja foi levantada, quando ela inaugurou, a minha mãe foi para um dos cultos inaugurais, e aí, claro, levou os filhos, né? E eu me lembro, assim, de logo da porta, senti um impacto muito grande, sabe, de uma coisa tão gostosa de sentir uma paz. E aí as músicas me tocaram demais, eu só chorava.
Mesmo com 12 anos de idade, eu já tinha assim, muitas feridas, muitos episódios de dor que eu precisava vencer. E aí, com a palavra, foi assim, a gota d'água, né? Transbordou, o cálice transbordou, porque eu sempre fui muito ligada em palavra, em história. Desde a minha infância, sempre gostei de ouvir. Então, a palavra daquele pregador me tocou demais. E aí, ao final, não teve jeito. Eu levantei as mãos e foi, assim, uma decisão muito consciente, né? A partir dali, eu abri mão de muitas coisas que eram importantes para mim mesmo. Enfim, é uma longa história, mas foi uma decisão responsável, uma conversão, sabe, uma coisa da minha intencionalidade. Realmente eu não fui mais a mesma adolescente a partir dali, né? Então foi uma experiência, assim, em 92, experiência muito linda que eu vivi com Jesus. Então Jesus te laçou direito, né? Com certeza. E eu deixei ele me laçar também, tem isso, né? É Jesus que escolhe a gente, é uma coisa louca, porque quando foi comigo, minha conversão, cara, não teve como escapar, foi uma coisa assim, foi um amor à primeira vista, né? E quando ele laça a gente... Eu não sei por que as pessoas fogem, né? Porque às vezes até tô fazendo apelo, parece uma coisa arrogante, que eu tenho um jeito assim, muito. Acho que é do cearense. O cearense é muito direto. É E quando eu verdade. faço apelo, eu faço assim, gente, eu não vou ficar oferecendo Jesus aqui. Jesus não é mercadoria pra gente ficar oferecendo, não. Pelo contrário, a gente é que tinha que correr, se arrastar, sabe? Fazer que nem Maria fez ali na casa de Simão. Já chega, já se arrasta, chora nos pés, lava os pés dele, enxuga com os cabelos. Porque Jesus é precioso demais pra gente ficar oferecendo. Quer ou não quer? Né, fazendo leilão de Jesus. Então, assim, a gente é que tinha que correr para ele, né? Dizer que nem o filho pródigo que corre desesperadamente para os braços do pai, porque ele entende que aquela experiência fora de casa, fora da presença, é terrível. Filho pródigo, né, passou pelas coisas mais... Só se lascou. Só. E agora, você foi bem cearense, que lascou é bem nosso, tá? Eu sou mato-grossense. Né? Então, quando ele vê a vida que se leva fora de casa, é um desastre. Então, Jesus, a gente é que tem que correr atrás dele, porque ele é precioso demais. E você vê, Jesus é muito interessante que quando ele ia pregar nos lugares, ele não saía obrigando as pessoas vinham até ele. Você quer me aceitar? Me segue, não quer? Eu vou continuar pregando, né? Exato. Você acha que isso acontece por falta de conhecer quem ele é ou o que acontece? Porque Jesus, se a gente parar pra analisar, é a pessoa mais incrível desse mundo, né? E muitas pessoas, eu acho que elas às vezes não conhecem. Você acha que é essa falta do conhecimento de quem ele é? Eu acho que, olha, é como Nazaré, né? Jesus não pôde fazer muitas coisas em Nazaré. Ele atuou, ele manifestou sinais, maravilhas em todos os lugares praticamente, né? Mas ali em Nazaré a palavra fala que ele não pôde ficar por muito tempo e realizar as coisas que ele realizava por causa da incredulidade das pessoas, né? Em Samaria também. Ele foi até Samaria e os samaritanos não quiseram, sabe? Eu acho que é fruto mesmo da humanidade caída, da incredulidade. É fruto também do livre-arbítrio. A gente tem, então a gente quer ou não quer. Jesus, assim, hoje você no Brasil, eu sei que existem lugares que você fala que o Brasil não é evangelizado. Como que o Brasil não é evangelizado? Tem lugares, sim, tem novas gerações, principalmente eu acredito que de crianças que precisam, né, serem evangelizadas, mas no geral as pessoas sabem quem é Jesus, as pessoas conhecem a Bíblia, as pessoas fazem uma escolha. Ela não quer abrir mão de si, ela não quer, porque ela sabe que para alcançar essa vida com Deus, tem que ser do jeito dele. É uma né? renúncia, né? Exatamente. Tem gente que quer fazer faculdade de medicina, que sabe que é o sonho dela, que vai fazer bem para ela, mas ela não quer se submeter ao processo. Então, Sim. eu penso que com Jesus é a mesma coisa. É falta de fé, é incredulidade, é fruto do livre-arbítrio. Eu não quero. Eu sei até que ele é bom para mim, mas eu não quero. Vai me dar muito trabalho. Eu quero viver minha vida aqui. Eu não quero um senhor para mim. Eu acho que é um pouco disso tudo, né? Nazaré não quis, Samaria não quis. E eles já tinham conhecido, ouvido falar do poder de Jesus, mas não quer.
Então, é o livre-arbítrio que Deus dá para todo mundo. Tem os que querem, tem os que não querem. A Bíblia fala, Jesus fala, ele veio, né, para os que eram seus, e os seus não receberam. Quem recebeu, recebeu poder. Quem não recebeu, né, está condenado. Então, acho que é a escolha mesmo. E Deus é tão lindo que ele respeita a escolha. Quer sair de casa? Pode sair de casa, né? Quer ficar em casa? Fica em casa. Então, ele respeita, ele não quer um rebanho de robôs. Não quer. Ele podia muito bem, como lá no filme O Todo-Poderoso, né? Que a gente vê que ele coloca lá nos e-mails, responde, eu quero que todo mundo me ame, eu quero que todo mundo me ame, Acho todo que eu mundo nunca vai me cheguei a assistir esse filme amar. ainda. Todo poderoso. Meu Deus, você tem que assistir, porque são lições incríveis para nossa vida, né? E aí, aquele falso Deus, ele vai, todo mundo vai me amar. Então, assim, não tem como você fazer um ser humano a quem foi dada escolha te amar por obrigação, né? Então, eu penso que seja um pouco de cada coisa. Jesus é lindo, né? E o fácil é mais fácil. É mais fácil você ficar Só que o parado. fácil não é fácil, né? Na É, verdade, você está pagando um exatamente. preço alto, porque a gente tem um tempo médio de vida aqui de 80, 90 anos. Acho que o brasileiro, a média de vida aumentou até um pouco, foi para 85 anos. Mas o que que são 85 anos numa eternidade, né? Então, você pensa que tá mais fácil, vai aproveitar a vida aqui, mas a tua vida é eterna. A gente não pensa nisso, né? Que é uma beleza da cultura oriental, que as pessoas pensam muito no pós-vida, né? Eles têm essa preocupação com o pós-vida, enxergam esse estágio aqui, né, como um estágio, o tempo aqui como um estágio, um local de preparo. A gente não, no Ocidente, a gente é muito imediatista, a gente quer tudo para ontem, a gente ora, até vai na igreja, ora a Deus, mas se Deus não faz de imediato o que eu quero, então eu não vou, eu não quero esse Deus. Exatamente, a gente tem aqui os universitários, né, cooperando com a Pra gente, comprovar. né, e aí começa a se declarar ateu mesmo, ou então outras cosmovisões até, né, porque que é tudo muito rápido e a gente tem que pensar na eternidade, né? A gente não pode tirar os olhos da eternidade. Então, como é que você vai Exatamente. querer viver sua eternidade, né? Não é fácil, não. É verdade. E falando sobre essa coisa de eternidade, levar as pessoas a conhecerem Jesus, Deus te deu um talento, né? Que é o seu ministério, que é como pastora e também como cantora. E como é que você começou a cantar? Foi algo que Deus te falou? Foi algo que os seus pais instruíram? Foi muito natural, um processo muito natural de perceber as minhas aptidões desde a infância. Eu acredito totalmente que cada ser humano ele vem com uma bagagem, né? Você abre a bagagem da Rafa, tá lá, tá tudo lá. É, é, é comunicação, é a busca por histórias, é ouvir as pessoas, tá tudo lá, Rafa. Na bagagem da Ana, o que que tem? É, a simpatia, a habilidade de falar em público, um pouco de entendimento da Bíblia para poder compartilhar com as pessoas, é uma voz afinada, é um ouvido absoluto. Tudo isso não é para me fazer famosa, me dar mais dinheiro, mas é por causa de um propósito. Então, o que eu vejo hoje são pessoas negligenciando essa mala, querendo a mala do outro. Então, desde pequena, eu sempre olhei para a minha mala. Eu sempre abracei a minha mala. Eu nunca abri mão da minha mala. Eu nunca deixei minha mala solta, sabe? E eu sempre entendi que, por mais que eu não vivesse de imediato da música, da pregação da palavra, tudo que eu fui aprendendo no decorrer da história foi cooperando, é o acessório, é a calça que entrava na mala, era o tênis que ia me deixar mais confortável para a viagem, é a maquiagem, tudo que foi entrando na mala ia cooperar para a viagem que eu tinha que fazer, né? E iam ter momentos frios, né, de lugares frios, então entrou o cobertor depois, né? Tudo isso foi cooperando, então desde pequena que eu canto, desde pequena que as pessoas
vê isso, a Ana é afinada, a Ana tem habilidade para facilidade para aprender instrumento, a Ana tem habilidade para outras línguas. Então, tudo isso foi sendo respaldado. Então, fica a dica para você. Se você está insistindo numa coisa que para você é muito pesado e as pessoas não veem que você tem essa facilidade, pensa bem se você está vestindo a roupa certa, a roupa que é sua, tá? Carregando a mala que é sua, porque quando a gente aceita a nossa mala e a nossa bagagem, é tudo tão natural, sabe? Eu acho que se eu não cantasse, as pessoas diziam, por que você não canta? Por que você canta? Sabe? Então eu penso muito na participação das pessoas, da família, dos vizinhos, nesse processo de autoconhecimento. Né? Então, a gente tem que perceber os nossos dons e talentos, nossas habilidades, a facilidade que a gente tem para aquilo e também perceber qual o respaldo que eu tenho das pessoas que convivem comigo, né? Eu sei que tem as exceções de pessoas que foram cercadas por sabotadores, não é? Porque se você olha para um Neemias, vou dizer, o cara saiu de onde ele estava para ir reconstruir os muros de Jerusalém. Aí ele só se depara com sabotadores. É Tobias, é Sambalate, é um tanto de gente que não acredita que ele é capaz de fazer aquilo. Pode ser também que você esteja lidando com sabotadores. Houveram episódios na minha vida que eu lidei com sabotadores, né? Mas, no geral, é assim que funciona. A gente tem a mala, a gente tem as habilidades e a gente tem pessoas que estão nos empurrando, enxergando na gente aquilo que, de certa forma, a gente já sabe que nasceu para fazer. Cara, eu adorei essa coisa das malas. Eu vou aderir isso. Leva. Eu deixo. Eu vou laçar a bênção aqui. Não precisa nem me citar, não. Você fala, também não é meu, não. Aqui nada se inventa, tudo se copia. Então, a gente vai colocando na nossa mala aquilo que nós precisamos. Não vem pronta. Exatamente. A gente vai criando experiência, né? Esse tipo de coisa. É. E uma coisa interessante que eu vi pesquisando, começou jornalismo. Exatamente. Adoro, me arrependo de não ter cursado até o fim, né? Foi uma direção muito clara de Deus de sair para fazer o seminário, né? Então a gente foi para BH, né? A gente foi para BH e foi estudar lá, mas eu penso, por exemplo, eu sei que em muitos países onde hoje o evangelho tem a igreja perseguida, eu não entraria como uma pastora, mas eu entraria como uma jornalista, né? Então, eu digo para você, jovem amado, Rafa querida, estude, tenha outras capacitações, sabe? Aumenta o leque, abre aí as possibilidades, porque se por alguma forma você não conseguir, por outra porta você vai entrar, né? Então, não que eu me sinta travada, eu acho que a arte é uma das joias mais preciosas. Um artista, ele tem portas abertas diante dele, né? Todo mundo para ouvir quem canta, quem toca, quem dança, quem teatraliza, quem escreve. O artista tem essa maravilha, né? Essa graça, pronto, achei a palavra, essa graça, esse favor diante das pessoas. Mas eu digo sim, né? Então eu fiz 5 semestres e eu devia ter terminado. Ana jornalista, eu achei muito legal, uma faculdade que é uma boa essa faculdade. Maravilha, a comunicação social é tudo, né? Eu critico muito e falo isso sem medo. Critico e falo por experiência, porque na minha época, quando eu estudava, o meu acadêmico já estava assim tão corrompido, sabe, de politicagem, sabe, e filosofias. Eu acho que se você é professor, faz o que você tem que fazer, sabe? Não estou pedindo tua opinião, eu não estou pagando para ouvir sua opinião, não quero ouvir sua opinião, eu quero que você me ensine aquilo que vai me facilitar, me ajudar a ser um cidadão de bem para o Brasil, não é? Então, a gente abrir discussões saudáveis na universidade, onde você pode falar, mas eu também posso, aí sim, a discussão é legítima, ela é saudável, isso vai formar um pensamento crítico, né, que é muito interessante. Porque tem uma face da religião no Brasil, uma face que é perigosa. Às vezes nós somos tão mente fechada, sabe? A gente é tão fechado e a gente não reconhece que tem que aprender com o outro. E a gente tem muito a aprender uns com os outros. Mas
na minha época, eu era muito afrontada na minha fé. Então, eu ia muitas vezes para a sala de aula, assim, triste. Muitas vezes eu pensei em desistir do curso, porque o que eu queria era aprender filosofia, eu queria sim saber sobre a antropologia, eu queria aprender sobre a história da comunicação social, eu queria história, eu queria ser preparada para uma profissão e não para ser uma, assim, massa de manobra, sabe? E não para ser mais uma discípula de partido tal. Então, eu lamento muito que desde aquela época, já fazem alguns anos, até hoje, o meio acadêmico tenha se perdido tanto. E eu oro, peço a Deus que, sabe, que o meio acadêmico passe em todos os cursos, passe por essa transformação. E quem está estudando seja contemplado, sabe, de aprender aquilo que ele vai usar na profissão dele. E quem está ensinando se restrinja a fazer o que ele foi chamado para fazer, sabe? Tem o ambiente de ensinar, de lecionar, e tem o ambiente de formar opinião. Se eu quiser saber sua opinião, eu pergunto, mas dentro de sala de aula, eu acho que não é bem por aí. Então, e essa postura de muitos profissionais, de muitos professores, me fez, assim, abrir mão total do curso. Porque muitas vezes na cadeira a gente nem aprendia aquilo. Quantas aulas de filosofia que você, sabe, você não ouviu de filósofos, não ouviu de nada, não ouviu do impacto da filosofia sobre a cultura. Não, era só a opinião de um professor, né? Que hoje eu nem me lembro mais, mas eu sei que eu perdi meu tempo. Então, infelizmente, eu espero que tudo isso mude, É, né? que se levantem Transforme. alunos, professores, pessoas que vão levar É, Jesus, mas de uma forma é, saudável, né? Pra é, gente não impor as coisas, porque as é. pessoas têm livre-arbítrio, É. né? E se Por isso Deus a dá livre-arbítrio, né? necessidade dos jovens e a necessidade não só de jovem, porque a universidade tem todas as faixas etárias, né? Claro que a partir de uma certa idade. Velhos também, tá? Podem entrar na faculdade. Exatamente. É, a necessidade de conhecermos, porque e sermos tão eloquentes e tão inteligentes e tão cheios de conhecimento quanto Paulo era. Paulo, ele penetrava em todos os lugares da sociedade. Ele sabia falar simples com os simples, mas ele era culto com os cultos, né? Então, eu vejo que às vezes na universidade as pessoas querem, elas vão nos instigando para nos ouvir e a gente perde o debate porque a gente não sabe tanto, né? A gente não sabe responder à razão da nossa Meu povo esperança. perece por falta de conhecimento. Exatamente. Então, é um desafio que nós temos hoje. É verdade. E como é que foi a sua experiência com o Diante do Trono? Foram 5 anos, 5, 5 7 anos? anos, Foram 7 anos em BH e 5 anos dentro do Diante do Trono. Foi um Sim. sonho, né? Eu nunca pensei, sinceramente, quando, se você pudesse ir, sabe, lá no bairro que eu cresci, quando a gente olha para aquela realidade, é, assim, sonhar é proibido, né? Não tem como, nem como sonhar numa realidade dessa. Eu sei que para muitos a realidade é dura, ela é escassa, né? Ela não te permite sonhar. E quando a gente estava vivendo tudo aquilo, quando surgiu o convite, né? Foi assim como um sonho Ah, foi um mesmo. convite. A gente estava dentro do CTM, já da escola, do Ah, seminário, do Diante do Trono, e é claro que convivendo com os alunos, eles perceberam em mim um perfil que casava muito bem com o do Diante do Trono, né? Na época, a Ana Paula Valadão estava indo embora para estudar fora, e aí aquelas direções né, que Deus dá e você não sabe, Deus, tá, eu vou para fora, mas o que eu vou fazer com um grupo que é expressivo no Brasil, que e está era no muito auge, expressivo. né? Como que eu vou me ausentar? Então, Deus deu a direção para Ana de formar uma nova geração e que a gente sustentasse o trabalho aqui enquanto ela estivesse fora, e assim foi, né? Fui cooperadora dessa visão que é o Diante do Trono, que está de pé até hoje, né? E foi assim, foram anos que eu cresci demais, que eu aprendi demais, sabe, que eu amadureci muito na fé e como artista também, né? Foi uma grande escola, sobretudo uma grande escola. E muito abençoada. Não, não existe uma música do Diante do Trono que você não sinta a presença de Deus. É inacreditável. Você chora em todas, você decreio. Nossa, eu choro em todas as músicas. Porque É, estás comigo, meu Deus do céu. Eu choro, eu marcho. É uma coisa incrível. É uma unção muito grande é, que tem com o Diante do Trono. Ele conquistou
muita gente Eu concordo mesmo. demais com você, Rafa, porque eu sou muito crítica de música, né? Mesmo. Eu observo muito, eu gosto de analisar a composição, a letra, a teologia. É uma boa teologia, não é? Bases bíblicas, né? E exatamente. E assim, eu sei que tem muitas pessoas que pararam na obra do Diante do Trono, lá no Preciso de Ti, ou nos braços do Pai, que chegaram no máximo ao Quero Me Apaixonar, né? E daqui a pouco pararam de ouvir o Diante do Trono. A gente sabe que a partir do Ainda Existe uma Cruz, que foi o CD menos vendido da história do Diante do Trono, É? é porque ninguém quer carregar a cruz, né? As Ainda pessoas existe uma querem. cruz. Não, ninguém quer cantar isso, não. Abrir mão, pagar preço. A gente não quer música assim. A gente quer outra vibe, né? Então, a partir desse projeto do DT, muitas pessoas deixaram de ouvir. Mas quando você fala isso, eu concordo com você, porque não porque um dia eu fui diante do trono, né? Hoje eu não faço mais nem parte, mas eu continuo acompanhando de perto, porque eu sei que é uma boa música, eu sei que é uma boa teologia, eu sei que é tudo muito pensado, sabe? O trabalho que a Ana tem, ela faz tudo com muito esmero, né? Com muita excelência. E inclusive, a gente acabou de lançar uma música que gravamos Respirar, juntas. não foi? Eu Respirar é o nome do projeto, Aham. mas a música que eu gravei com ela foi Suspiro, Suspiro. que aqui encerra o projeto Respirar, né? A última música, o último single lançado. Então, assim, louva a Deus pelo Diante do Trono, por ministérios como Renascer, as comunidades, Koinonia, sabe, a Comunidade da Graça, né? Frutos do Espírito, com o pastor Daniel de Souza, tantos nomes da música cristã, Ademar, Asaf Borba. Aí depois, mais para perto, a gente tem o rock, né? A gente vem com Rebanhão, a gente vem com Cats Barnett, a gente vem, meu Deus, tantas pessoas, né, que vieram fazer Oficina G3, e a gente vem mais para perto com essa infinidade de pessoas, graças a Deus pelas plataformas digitais, que a gente tem como ouvir desde Logos até Casa Worship, né? A gente tem como ouvir desde Milad, desde VPC, né, Vencedores por Cristo, até o Paulo Neto, que é hoje um dos nomes da nova geração Graças a da Deus no música Brasil a gente tem cristã. essa acessibilidade, Gente, né? plataforma digital é vida. Eu me lembro que eu me sacrificava para comprar um CD que era R$ 20, sabe? R$ 17,90. Hoje, por esse valor, eu ouço qualquer música de qualquer pessoa na face da terra. Então, assim, gente, vale a pena, tá? E se Fica com você não medo, quiser não. pagar, você pode assistir uma propaganda e ouvir. Exatamente. Se você não quiser pagar, tem os planos gratuitos, qualquer plataforma. Você só vai. É como um rádio, né? Que tem os comerciais, a pausa pro comercial. Mas aí, gente, vale muito a pena você ouvir todo mundo, as músicas que você ama, as músicas lá de trás. Tem dia que eu tô tão nostálgica. E aí eu vou ouvir o Diante do Trono, vou ouvir, sabe? Enfim, as músicas lá para trás, os hinos, né? Álvaro Tito e tantos outros fazem parte, né? Que construíram e fazem parte dessa história da música cristã no Brasil. E essa história de música cristã é muito interessante pro Diante do Trono porque eu vejo que é uma banda muito atual. Agora, você ainda fez parte, né, do terceiro Imersão, né? E foi uma coisa tão diferente, foi uma cultura, sabe, de música tão diferente. Eu vejo que é uma, como que a gente pode dizer, muda bastante. Ele segue as tendências, mas sem deixar de trazer. Essa coisa do soap, né? Do você se lançar, do mergulhar, que vem lá de fora. Na verdade, eu vejo isso desde sempre na vida da Ana Valadão, né? E eu sou dessa escola. Eu sou da escola do Diante do Trono. Então, eu também trabalho muito com ministrações espontâneas. Eu amo. Eu lembro que até mesmo antes de entrar no Diante do Trono, eu já ensaiava esse estilo de liberdade, né, no Senhor, na adoração, ainda lá na minha igreja, lá no Conjunto Esperança. Né? É um romper, porque tem que ter muita coragem, porque Tem. as pessoas são muito ligadas à liturgia, ao padrão, né? Tem muito medo de se lançar, e quando alguém se lança, tem os olhares, né, que são lançados sobre aquela pessoa, muita crítica. Enfim, a Ana tem essa coisa do espontâneo desde o primeiro, desde o DT1, né?
A gente vê os cânticos espirituais, como a palavra fala. Como é que você se enche do Espírito? Enchei-vos do Espírito, cantando, né, com hinos, salmos, com cânticos espirituais, c- can- cantando, falando uns com os outros, né, dessa forma, falando a palavra. É assim que a gente se enche do Espírito. Então, essa coisa do espontâneo é bíblico total, né? E eu já posso sentir Paulo. é, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, sabe? Eu vejo isso, os cânticos espirituais na vida, uma realidade na igreja primitiva. E quando a Ana recebeu o desafio, né? Acho que foi até o pastor Gustavo, esposo dela, que a desafiou para lançar o Imersão, né? Foi uma coisa maravilhosa, porque a gente vê a resposta das pessoas, né? Participar do Imersão foi algo tremendo, é algo você chega, não sabe o que vai acontecer, mas aí depois que a gente está ali, o Espírito Santo vai trazendo a direção, é tão maravilhoso, E aí, sabe? espontâneo mesmo, né? É, Cara, eu fiquei impressionada. É lindo as pessoas não demais. acreditam, acham que a gente ensaia, né? Não é Cara, possível, aqueles coros, aquelas músicas, às vezes, tipo, meu ar, né? Quando a meu apreensão ar. vem, Cara, foi uma gente, música não completa e é, linda. não foi, Linda. é na hora, saiu. E é tão interessante porque foi um cântico profético mesmo, antes da pandemia, sabe? O Senhor falando com a gente sobre esse ar, sobre nos dar esse fôlego, sobre, mesmo vindo as pressões, ele seria o nosso fôlego de vida, né? Então, enfim, eu amo esse projeto. Parabéns, parabéns para todo mundo, não só o Diante do Trono, mas para todo mundo que tem se lançado nesses projetos espontâneos, porque são muito inspiradores. Entendi. Ana, a gente vai encerrar o Ai, podcast. Muito gente. obrigada por ter aceitado. Eu queria ter perguntado do Japão, porque eu vi que Do você quê? Do fez o. Japão? Você foi no Japão? Você foi, não foi? Sim. Eu fiquei muito A minha curiosa. igreja tem uma sede no Japão e a gente foi lá para levar um novo método de discipulado que nós adotamos aqui no Brasil, né, na nossa igreja. E conhecer o Japão foi incrível, um povo que trabalha muito, um povo muito organizado, sabe? Uma cultura muito especial. Enfim, eu não vejo a hora de voltar, sabe? No Japão, um país que precisa muito da revelação dos filhos, da manifestação dos filhos, né? A gente tem lá um alto índice de suicídio. A gente tem lugares geográficos que são marcados por suicídio, Na Ásia tem né? bastante isso, E, Japão, e quase um Coreia. culto ao suicídio. Então, nós precisamos alcançar, porque principalmente os jovens, né, eles se sentem muito sem expectativa de vida, perspectiva. E a gente sabe o que a palavra diz: jovens, eu vos chamei porque vocês são fortes. E a palavra de Deus está em vocês e vocês têm vencido o maligno. Então, tem tanto para proclamar no Japão. Sabe, quem pode ajudar as igrejas brasileiras que estão lá, os missionários que estão entre os japoneses? Ajude, ore, contribua, porque as igrejas brasileiras ali têm feito a diferença. E nativos já têm tido uma experiência com Jesus por causa dos missionários que estão ali naquela nação. Glória a Deus, Japão é massa. Eu quero muito um dia ir pra lá. Ah, você vai. Cara, Antes de Jesus voltar, você vai lá sim. Quero declarar eu sobre a laço sua a vida. bênção, em nome de Jesus. Amém. Ana, pra gente encerrar, que palavra que você tem pros ministros que estão começando agora no Brasil, pros mais antigos, que vai ajudar eles a crescer no ministério em uma adoração mais sincera? Eu quero dizer as palavras que Jesus, porque Jesus deu ali para a mulher samaritana uma aula de adoração, né? Como é a adoração que Deus gosta, né? Qual é a adoração que Deus quer ouvir? E ali ele não falou nem para os discípulos, mas aquela mulher, ele revelou assim princípios da adoração que são maravilhosos, né? E são tão importantes para nós hoje e nos forjam hoje como esses adoradores. E é interessante quando Jesus fala: Deus busca verdadeiros adoradores, né? Se Jesus fala de verdadeiros adoradores, é porque tem falsos adoradores. E o meu apelo, o meu conselho é que a gente busque ser esses verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade, né? Porque tem gente que adora só em espírito, não adora em verdade. Tem gente que só canta, mas a praxe diária é outra. Tem gente que tem muita praxe diária, que mostra muito serviço, mas não tem intimidade com Deus. É uma coisa capenga, é uma coisa deficiente, Tem que ter um sabe? equilíbrio, né, entre É o tudo. equilíbrio, é do ser e do fazer, né? Não pode ser uma coisa sem outra. E tem que ser de verdade.
Então, esse é o maior conselho que eu dou. Se você buscar isso, se você mergulhar naquela riqueza, né, que Jesus compartilhou com a mulher de Samaria, sobre a adoração que Deus procura, a adoração que Deus gosta, que é em espírito e em verdade, que é verdadeira. Os falsos adoradores vão ter que dar lugar para esses verdadeiros adoradores. Então, a gente vai fazer a diferença nessa nação, no canto, no instrumental, seja qual a arte que a gente exerce, a gente vai transformar as realidades mesmo, né? Eu tive recentemente dando aula do poder das artes, e as artes, elas são poderosas para tocar as pessoas, para evangelizar, para ensinar, né? E eu fecho essa resposta com um posicionamento de Handel, quando ele estava lançando o clássico, né, o Messias, aquela sinfonia incrível, né? E quando ele estava no lançamento da sinfonia, e no encerramento, foi aquela glória, e todo mundo, né? Aleluia, né? Aquela orquestra e tudo, aquele impacto naquele teatro, ali na Inglaterra. E teve um Lord que chama Lord Knowle. Ele, ao final, foi cumprimentar Handel. E ele disse: olha, Handel, parabéns pelo entretenimento. E aí aquilo chocou Handel, né? Ele ficou assim, posso imaginar, a gente vaga, né? Ele chocado com aquela palavra. E aí o Lorde sai da presença dele, por mais que o Lorde quis ser gentil, cortês, elogiar, achando que estava, né? Tava arrasando. Arrasando no elogio. Mas quando o Lord Knowle sai da presença de Handel, ele fala: Senhor, eu não quero uma experiência que apenas venha para entreter as pessoas, mas eu quero uma arte que as transforme, né? Então a gente sabe que isso não é possível só de nós mesmos, mas sendo verdadeiros adoradores que foram transformados, redimidos, né, em Deus, em Jesus, e que na prática de vida colocam toda essa vida, né, derramam essa vida sobre a arte que produzem. Eu também não quero só entreter as pessoas, mas eu quero que a minha arte cause mudança, transformação em todo mundo que me ouvir, que me assistir. Amém. Ana, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu queria ficar mais tempo conversando. Mas já a gente vai ter outras oportunidades. Em nome de Jesus, que nós nos Parte vejamos B, na parte vida B. aí. Se vocês quiserem parte B, quem sabe a gente não vai lá no Rio de Janeiro. Isso, vamos lá. Aí um dia eu ainda quero conhecer o Rio. Você vai amar. O Rio é lindo, Eu já realmente imagino. uma cidade maravilhosa. Eu já imagino, eu quero muito um dia ir lá, mas muito obrigada por aceitar vir aqui no Listem. Muito obrigada a todos que estão assistindo isso aqui. Primeiramente, eu quero agradecer aos nossos mídias, o Paulo, o Marcel, tantas pessoas. Karen, Pablini. Obrigada, gente. Muito obrigada, eu amo todos vocês. Vocês são demais, fazem a obra do Senhor com muito amor e eu respeito vocês demais. Ana, muito obrigada. Obrigada a vocês, a toda a produção. Parabéns pelo trabalho, pela visão. Continuem impactando, marcando esse pedacinho da internet, né, com um conteúdo que vai fazer a diferença. A gente tem tanta coisa na internet que não tinha que estar. Mas eu sei que esse cantinho, sabe, esse projeto de vocês tem que estar. Porque não só eu, mas todo mundo que foi entrevistado e abordado aqui nesse espaço vai levar alguma coisa para cooperar demais com quem está do outro lado. Então, obrigada, Amém. viu? Permaneçam. Terminamos mais o Listencast. Muito obrigada pela sua presença. Tchau, gente.